else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear out them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Oh, Deus Todo-Poderoso, grande Criador dos céus e da terra. Soberano Deus, Deus, nosso Pai, nós glorioso e glorificamos eterno o nome do Senhor. Senhor nesta noite, Deus. Suplico o Senhor Pedindo, perdão pelas Deus, minhas a tua falhas, bênção pecados sobre a e nossa vida, transgressões. Senhor amado, Senhor Deus da do céu, glória. é eterno, é soberano e Espírito Santo digno de do toda a Senhor, honra e meu toda a Pai, glória. possa nos Pai, em iluminar, nome de Jesus, iluminar derrama a os tua olhos do graça nosso sobre a vida do entendimento, para que presbítero possamos, Valdir, da ó esposa Deus, dele, a missionária absorver a Ângela, a verdade da família tua dele, em palavra. nome de Jesus. O Senhor vem estar Continua tomando usando a tua eles como mão, instrumento carro, vivo sua na casa, mão do sua Senhor para a família, glória toda a do sua teu nome. parentela, Que o Senhor abençoando, possa estar livrando e repreendendo todo o guardando. mal, Senhor, que o teu Deus Espírito abençoe a Santo vida possa daqueles estar que nos estão nos guiando, Senhor, acompanhando, nos Deus, orientando neste para a glória do estudo, teu santo e através glorioso das nome, em nome lives de do Jesus YouTube, Cristo. do Repreenda todo Facebook, o ego, abençoa todo cada eu, todo casa, espírito cada de loucura e de família, vai de grandeza, encontro a para a cada glória um, do teu Senhor, santo e traz a poderoso cura, nome. Senhor, Abençoa todos aqueles que libertação, desejam milagre crescer na do graça Senhor, e para no as conhecimento nossas do vidas, nosso Senhor. Senhor e Salvador Em Jesus nome de Cristo. Jesus Cristo, Pai, Espírito fica conosco, Santo, continua nos vai nos abençoando como tem que o Senhor tem nos direcionar, abençoado, pois somos eternamente, completamente dependentes do Senhor, e sem o Senhor não somos nada. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre cristologia, né? Ou seja, estudo sobre a pessoa de Cristo, né? Nós já abordamos aí nosso começo aí falando sobre a questão do Jesus da fé e o Jesus histórico. E nós sabemos que os discípulos, por mais que a gente vai ver toda essa caminhada que os evangelhos nos apresentam sobre a pessoa de Jesus, os discípulos eles estão tendo contato com o Jesus histórico, tá? Eles têm mais contato com o Jesus histórico do que na questão do Jesus da fé, porque eles estão esperando o Jesus Messias, aquele Messias prometido, né? Que vai livrar Israel do jugo romano. Eles estão olhando por um lado físico, por um lado político, por um lado religioso. Eles não estão assim olhando muito a questão do lado da fé. A manifestação do lado da fé que a gente vai encontrar nos evangelhos é a manifestação de Deus através da pessoa de Jesus, tá? Então Jesus, quando ele apresenta a sua pessoa, ele apresenta a sua pessoa como filho de Deus, como sendo igual a Deus, e aí ele toma aquele rumo de que ele vai dizer que ele não faz nada de si mesmo, mas é o Pai que revela, é o Pai que fala, né? Que tudo que ele está transmitindo, ele transmite porque o Pai passou a ele. Então, através desses argumentos ou dessas falas de Jesus, muitos estudiosos, muitos teólogos, arqueólogos, eles têm essa, é uma ciência, tá? Eles têm essa ciência de tentar fazer o conhecimento ou conhecer essa questão do Jesus histórico do que a questão do Jesus da fé. Porque o Jesus da fé vai ser apresentado por Paulo, né? E Paulo ele vai ter mais apresentação do Jesus da fé, ele vai trazer porque ele vai conhecer o Jesus já ressuscitado. Ele não teve contato com Jesus histórico, ele não teve contato com Jesus que nasceu na Galileia, que nasceu em Nazaré. Ele não teve contato com esse Jesus. Ele teve contato com aquele que apareceu com ele na cidade de Damasco. Aí ele vai, né, se retirar depois por 3 anos, para ali ele vai ficar todo esse tempo. Então, quando ele aparece, ele surge com a mensagem do Jesus da fé. Os discípulos têm essa mensagem do Jesus histórico. Então, essa questão do Jesus histórico e Jesus da fé, isso trouxe muito pano para manga, tá? No meio acadêmico e até mesmo dentro do meio teológico, tá? Então, a questão do meio teológico, os pais da igreja, eles vão começar a trabalhar isso. Quando a gente estudou sobre bibliologia,
o meio teológico, tanto quanto os pais da igreja, vão trazer à luz essas dificuldades de compreensão. Por quê? Porque nós vamos ter materiais que eles não são os autógrafos, não são os originais, eles são cópias, né? E quando vai ser encontrado, né, aqueles materiais na mina de Qumran por aquele pastor, esses documentos que ele vai achar são documentos que eles trazem outros materiais, que não são aqueles que entraram dentro do cano, e através de toda essa demanda, de todo esse aparecimento de informações do período de Jesus, que vão aparecer posteriormente, depois, isso então trouxe muito essa questão do lado acadêmico de questionar, de fazer uma diferenciação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. E o que vai nos apresentar tanto um quanto o outro são os evangelhos. Só que a questão da datação que nós temos da apresentação, ela traz essa demanda porque nós temos ali, mesmo que sejam documentos escritos, a maioria dos documentos que vão ser trazidos não são documentos redigidos pelos personagens, né? Ali nós temos que quando dentro do grego ele vai usar a questão de apresentar os evangelhos, ele vai apresentar catar Marcos, catar Lucas, catar Mateus, isso aí ele está apresentando escrito por ele, mas o meio acadêmico, ele não reconhece essa expressão grega e tem essa balança, né, tem essa pendência nas balanças de um lado e outro. E aí isso vai surgir crítica textual, para tentar trabalhar todas essas questões, e olhando tudo para o lado de fazer a distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos a apresentação tanto de um quanto do outro, tá? Existem alguns teólogos que eles afirmam que Jesus ele nunca tomou para si o título de divino, tá? Por essas questões que eu apresentei aqui do fato de Jesus sempre dizer que o Pai é que fazia através dele. Então, alguns vão levar para esse lado das informações que o próprio Jesus histórico está dando, e eles querem arrancar a divindade de Cristo dali, tá? Isso vai acontecer, aqui a gente já começou a abordar algumas questões, lembrando que quando nós fazemos a questão de que são teorias, quando dentro da Bíblia, em tudo que nós temos dentro da Bíblia, por mais que a Bíblia seja um livro de fé, um livro de religião, é um livro que dentro do âmbito do estudo acadêmico, seja ele teológico ou não, são teorias. Por quê? Porque vai apresentar demandas, tá? Por mais que nós tenhamos um conceito de fé sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta, ela se torna uma teoria. Por que ela se torna uma teoria? Porque nós não estamos assentados com aquele que trouxe a questão, né? No caso de que quando a gente vai falar sobre trindade, é uma teoria. No caso, quando a gente vai falar sobre a ressurreição de Cristo, para muitos é uma teoria, é trato como teoria, por quê? Porque nós temos outros lados que não veem essas questões de ressurreição, de crucificação, foi numa cruz, foi num poste. Então tudo passa a ser, por mais que a gente tenha o lado da nossa concepção, da nossa firmeza, da nossa fé, são teorias apresentadas. Teorias por quê? Porque elas vão ter divergências. Então tudo que tem divergência, que traz demanda, ela entra no lado da teoria. Então aí vai se apresentar, aí apresenta os acadêmicos, apresenta os teóricos, os teólogos, para quê? Para tentar aproximar essa verdade extraída do texto que nós temos ali, né, da Bíblia Sagrada, para que nós possamos resolver as questões, as demandas e ver qual é a verdade mais implícita, a verdade mais palpável, mais concreta. Não é nada, essa verdade ela vai ser volátil, ou seja, essa verdade que nós temos, ela é volátil no sentido de assim, ela puxa para um lado, depois puxa para o outro, ela está em cima do patamar do conhecimento, ela está embaixo, ou seja, ela muda a expressão. Então, se a gente for para tudo que a Bíblia nos apresenta como meio de fé, na questão da presença ou da pessoa de Jesus Cristo, nós temos esta volatilidade, né, do Jesus histórico entre o Jesus da fé. Então nós precisamos compreender todas as questões e ir para o livro, né, para a Bíblia, e buscar ali para nós, pessoalmente,
a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de fé. É nela que nós cremos, ela que nos apresenta a pessoa de Deus, ela que nos apresenta a divindade de Cristo, tá? Por mais que o meio acadêmico não vá olhar dentro dessa forma, alguns ramos teológicos também, que às vezes já estão até mudando a sua linha de raciocínio devido a alguns materiais, algumas pesquisas, eles vão perdendo aí um pouco deste rastro do Jesus da fé. Nós vamos aqui as teorias na história da teologia sobre a expiação. A teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes de 185 a 254 depois de Cristo. O resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontrava todas as pessoas devido ao pecado. Então essa é uma teoria de Orígenes, onde ele apresenta que quando Cristo ele vai fazer o sacrifício, ele vai entregar a sua vida, derramar o seu sangue, ele está pagando isto para Satanás, né? Ele está colocando, né, dentro da questão, que a gente até pega alguns termos dentro da Bíblia Sagrada, como o grego, né, que a gente já abordou muito aqui, né, sobre comprado no mercado escravo. Mas quem era esse esse mercador? Quem era esse mercador? Quem era essa mercadoria? Como é que a expressão grega está nos apresentando? Quem pagou? Então, quando nós vemos que Jesus vai gritar tetelestai na cruz do Calvário, ele está falando de algo que foi pago. Então, dentro da visão de Orígenes, né, que é um dos pais da igreja, ele traz essa questão, essa teoria de que o preço foi pago para que Satanás, através do poder que ele tinha sobre a nossa vida por causa do pecado, então Jesus ele tomou das mãos dele esse direito da vida do ser humano. A teoria da influência moral. Pedro Abelardo, 1079 a 1142, sustenta que Deus não exigiu o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente um modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos deles. Então, nessa teoria desse cidadão aí, Deus não estava simplesmente com a intenção de redimir. O amor dele pelo ser humano foi que levou ele a simplesmente, só pelo fato de amar, a que Jesus fosse entregue na cruz do Calvário, manifestando a sua morte com sofrimentos do ser humano, para entender a vida do ser humano. Então, para ele, a expiação de Cristo nada mais foi do que a manifestação, né, ou seja, uma demonstração de amor de Deus, tá? E levando em questão aqui que dentro desse pensamento dele, nós não vemos a questão aqui, né, que era para remir os pecados. Então essa teoria aí é uma teoria nova, tá? Que foi elaborada por esse Pedro Abelardo. Teoria do exemplo, ensinada pelos socinianos, seguidores de Fausto Sócino, de 1539 a 1604. A morte de Cristo nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência levem a uma morte horrível. Então, segundo a teoria dele, o sacrifício de Cristo foi só um exemplo de obediência. Não havia uma questão de salvação, mas de mostrar para o homem que o homem ele deveria seguir as pisadas de Cristo só na questão de obediência, tá? Então isso aí, teoria também nova, teoria governamental, ensinada por Hugo Grotius, de 1583 a 1645, é a demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas e isso exigia a reparação. Então, essa dentro da teoria de Hugo, o sacrifício de Cristo foi para que nós pudéssemos ser corrigidos na questão de nós não conseguíamos cumprir os mandamentos de Deus. Então, o fato do sacrifício de Cristo foi só para
dá-nos a direção de um cumprimento daquilo que o homem não pode fazer para reparar esse dano que a gente fez na presença de Deus ou dos seus mandamentos. É a teoria também nova. Então, ressurreição e ascensão. Evidência do Novo Testamento, nós temos sobre a ressurreição e ascensão de Cristo, né? Vai falar sobre a sua morte, sobre a sua morte, o seu sacrifício, mas que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Né? Evidência do Novo Testamento, Mateus 28, 1 a 20, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 53, João 20, de 1 a 21 e 21, 25. O significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. 1 Pedro 1,3, Efésios 2,5, 6, Colossenses 3,1, Filipenses 3,10, Romanos 6,4 e Romanos 6,11. Lembrando que a ressurreição de Cristo, o fato de Cristo ressuscitar, era também vamos trazer assim, a confirmação de um pensamento, de uma doutrina, de uma teoria que também existia no período de Jesus. Nós vamos entender isso aí quando nós vamos ver as facções religiosas quanto os fariseus e os saduceus. Uns criam na ressurreição, outros não. Uns criam em anjo, outros não. Então isso aí, essa questão de Cristo ressuscitar, trouxe demanda. Por quê? Porque havia essa divisão de pensamento. Há ressurreição e não há ressurreição. Então, dentro do âmbito do Jesus da fé, o apóstolo Paulo, ele vai resolver esta questão com a sua teologia. E aí nós vamos ver que, de fato, aquilo que os apóstolos haviam presenciado e falado sobre a ressurreição do Mashiach é um fato histórico e um fato que é também da fé. Então, ele cumpriu isso na íntegra. Tanto é que hoje se vai, quem tem a condição de ir a Jerusalém, um dos lugares mais visitados é o túmulo onde Jesus ele foi colocado o seu corpo, e ali tem escrito na lápide, está vazio, porque ele ressuscitou. Então esse é um fato. Então dentro dos evangelhos, os evangelhos nos apresentam a ressurreição, como havia esse pensamento, essa divisão política, havia essa divisão política. Então foi dito aos soldados que estavam ali, para dizer que, na verdade, ele não foi ressuscitado. E os discípulos foram lá de noite, roubaram o corpo, ocultaram o corpo para dizer que ele ressuscitou, para que a doutrina dele não se perdesse, tá? Mas aí, o próprio Cristo, ele vai se manifestar, ele vai continuar ensinando depois da sua ressurreição. Então, isso aí vai trazer o quê? Vai trazer a regeneração. Porque se Cristo não ressuscita, é o que o apóstolo disse, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Tá? Então, dentro do âmbito do Cristo histórico, do Jesus histórico, nós temos a ressurreição para nos arremeter, nos levar à regeneração do Cristo da fé. Então, os dois é o mesmo. Não há uma separação. Tá? A ressurreição é o ponto ápice. É o ponto ápice da É o ponto ápice, É o ponto ápice. Porque se Cristo não ressuscitasse, até o cristianismo não seria uma religião hoje. Tá? Talvez poderia ter o judaísmo com uma força até mais abrangente, porque havia um proselitismo no período, Mas aí depois a gente vai ver que essa questão do proselitismo também vai demandar entre cristianismo e judaísmo, e aqueles que estão ali no judaísmo, querendo adentrar o judaísmo, vão achar o Jesus da fé, tá? Jesus da fé que o judaísmo apresenta o Jesus histórico, tá? O judaísmo ele apresenta o Jesus histórico, mas o cristianismo apresenta o Jesus da fé com fatos no Jesus histórico. Então é isso aí que fez com que muitos prosélitos passassem a crer no Jesus da fé, e não somente no Mashiach, no Jesus histórico. Tá? Isso aí ajudou muito também na questão da religião em si, vamos dizer assim, da religião. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Romanos 4, 25, Filipenses 2, 8, 9, Romanos 4, 2, Efésios 2, 6. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos
1 Coríntios 6, 14 e João 20, 27. Então nós temos regeneração, justificação e perfeição, né, na pessoa de Jesus, tá? A ascensão, Jesus foi assunto aos céus, Cristo subiu para um lugar, Atos 1:3, Lucas 24, 50. Cristo recebeu mais glória e honra com Deus, homem. 1 Timóteo 3,16, lê para nós, é 1 Timóteo 3,16 e Hebreus 1:4. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Recebido em cima na glória. Nós vimos na aula passada que nós tivemos aqui um trecho falando que Jesus ele permanece homem, tá? Mas como é que eu consigo entender isso? Se Jesus ele se torna um espírito, ele volta a ser um espírito, como explicar o texto de que ele vai apresentar diante do trono as marcas dos cravos? Que marcas são essas nas suas mãos? Essas são as marcas com que fui furado, marcado na casa de meus amigos. Falando do seu sacrifício, mas onde é que ele foi questionado dessas marcas? Onde ele estava. Então essa questão aí vai dizer que ele, a primeira que ele foi manifestado em carne, recebido nos céus. Então nós vemos aqui que ele ainda, ele permanece o Deus Todo-Poderoso, mas ele participou dessa natureza humana, Hebreus 1:4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Falando da sua... Ele está falando do Jesus que não se manifestou? Não, ele está falando do Jesus que se manifestou em carne e que depois foi glorificado, tá? Então, porque se nós olharmos na perspectiva deste texto como se fosse algo na eternidade, antes do nascimento, antes dele assumir a forma humana, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, aí nós não conseguiríamos explicar a questão da ascensão dele, porque ele deixou então de... Ele foi apenas o que? Uma história contada. Então por isso que o texto apresenta desta forma, para mostrar para a gente que ele participou como homem, como ser humano, mas ele não perdeu a sua divindade. Então não tem como desassociar o Jesus histórico do Jesus da fé. Ainda que o mundo acadêmico faça isto, com argumentos, com teorias, da mesma forma que nós, no âmbito, no campo da fé, né, no campo da crença, da religião, cremos e temos o fato de que tudo é verdade, eles do lado de lá pensam da mesma forma que a gente. Tá? Que Jesus ele foi apenas um homem que andou sobre essa terra, deu um exemplo. Se nós olharmos para esse exemplo que ele deu, nós vamos tirar algo filosófico, algo ético, apenas nesse campo aí, olhando para o Jesus histórico. Ascensão. Não li lá não? Esqueci de ler ali, né? Ah, tá. Não, o que faltou aqui? Cristo assentou-se à destra de Deus, Hebreus 1:3, Efésios 1:20, 21, 1 Pedro 3, 22. Falando da sua ascensão e falando desta, né? Aqui nós temos a questão é o que o lado do Jesus histórico não consegue compreender, não aceitar, é a questão de você ter um Jesus divino ao lado de um Deus soberano.
Como é que ele pode ser foi um homem e se tornou divino? E aí nós vemos o texto apresentando essa divindade de Jesus Cristo assentado, não da forma em que toda a igreja ou que os cristãos vão ser apresentados, porque mesmo assim nós seremos apresentados, mesmo que nós sejamos filhos, ainda seremos adoradores. Ele não, ele vai ser o adorado. Aí está a distinção desse pensamento, né? É aí que quebra essas armadilhas desse pensamento acadêmico, Jesus histórico, desmembrado do Jesus da fé. Lá ele não vai ser um adorador, lá ele é o adorado, né? Então isso aí é a questão. A ascensão de Cristo tem importância para a nossa vida. 2 Coríntios 10, 4, Hebreus 2, 5 a 8, Apocalipse 2, 26 a 28. Os ofícios de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Então ele, para ser o Messias, ele teve que assumir, né, todos esses 3 ministérios, né? Cristo como profeta, ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias da primeira aliança, né? Vou tirar o termo Antigo Testamento, da primeira aliança, ou do primeiro testamento. Ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte da revelação de Deus. Lucas 7,16, João 4,19, Deuteronômio 18,15, Deuteronômio 18,18, João 6,14, João 7,40, Hebreus 1 e 2. Então aqui ele é o sacerdote, é o profeta fiel, ele é aquele que é a manifestação da profecia e da revelação de Deus, tá? Ele não veio para revelar, ele é a própria revelação de Deus. Profeta e profecia. Profeta e profecia. Boa essa, hein? Ele é o profeta e a profecia. Muito bom, você tirou isso de onde, hein? Ele é o profeta, gostei disso. Ele é o profeta e a profecia. Cristo como sacerdote. Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote. Ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado e nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. Hebreus 9, 24, Hebreus 10, 4, Lucas 23, 45 e Romanos 8, 34. Por isso que ele tem esse ofício de sacerdócio perpétuo, porque ele continua fazendo, nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. Ele tem esse ofício, tá? É o único que tem esse ofício de intercessão. Não tem outro, não há outro, né? É o que Pedro vai dizer, né? Que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Falando ali, Atos capítulo 4, verso 12, não me falha a memória. Porque o poder de remir e de aproximar o homem a Deus do sangue de Jesus Cristo, ele não está aniquilado, ele ainda está em evidência. Então é por isso que essa intercessão dele é contínua, porque esse poder do sangue ele nunca vai acabar. Sempre que o homem buscar refúgio através do sangue de Jesus Cristo, ele vai conseguir chegar até a presença de Deus. É por isso que João disse, andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, é o processo do sangue dele estar em continuidade. Colocando dentro desse pensamento, para entender também a questão de quando a Bíblia apresenta, o apóstolo Paulo vai apresentar dentro da sociologia, de ele ser o segundo Adão. Isso aí a gente tem que entender isso também dentro desse âmbito que você colocou aí sobre o sacrifício, né, sobre o poder do seu sangue, porque se o primeiro Adão, o pecado dele, mancha a humanidade inteira, Adão pecou, está pecando todo dia? Adão, ele está pecando todo dia para o ser humano nascer pecador? Não. Ele pecou uma vez, ele transgrediu uma vez. Então, assim como a transgressão de Adão está perpassando a geração do ser humano, o único sacrifício de Cristo perpassa também, cobrindo e pagando e fazendo o pagamento dessa transgressão. Então, é por isso que a Bíblia diz que a gente não pode crucificar de novo o Filho de Deus. É impossível. Né? As pessoas, quando ele vai falar daquelas pessoas que a mentalidade, o coração dele não se converteu, eles vituperam o sangue da aliança, tornam profano o sangue da aliança, é porque eles estão quando ele usa a expressão e assim crucificam de novo o Filho de Deus. Não é na questão de colocá-lo novamente na cruz, que ele não precisa.
É mostrar que o sangue dele perpassou tudo. Abassuri-me-canta, alabaxandaraia, os pecados do ser humano. Então, quando Paulo apresenta o primeiro Adão e o segundo Adão, é nesse quesito. Todo mundo nasce pecador em Adão, mas também todo pecador é redimido em Cristo. Não importa quanto tempo vai não importa quanto tempo que durará geração. Geração após geração, ela está debaixo da cobertura do sacrifício, reconhecendo Cristo como seu Salvador. De geração em geração, a remissão. Isso. Louvado seja Deus. Você está afiado, você está inspirado hoje, hein? Cristo como Rei. Após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Olha a questão de governo, tá? Mateus 28, 18, 1 Coríntios 15, 25, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10 e Apocalipse 19, 11 a 16. Lê pra gente aqui esse texto aqui, esses 3 versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao verso 10. Segunda ou primeira? Segunda. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável, naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então ele vai ser apresentado, né? Isso vai acontecer quando? Quando a igreja ela for recebida, né, no arrebatamento, e aí nós passaremos, isso aí já é questão lá que a gente vai trabalhar depois lá na escatologia, mas ela tem que passar pelo tribunal de Cristo para receber os seus galardões e coroas. Mas aí então toda a terra, né, no seu retorno, toda a terra saberá que ele é o rei de todo o universo. Né? É o que a gente chama de Melech Haolam, ou seja, o rei de todo o universo. Todo mundo vindouro, né? Então, findando aqui, deixa eu entrar aqui no próximo aqui. Nós temos alguns minutos ainda, temos. Maravilha. Vamos aqui. Continuação aqui nesta aqui. Continuação. Doutrina de Cristo. Então nós vamos abordar os pontos que a gente até ressaltou aqui, mas agora dentro de um âmbito mais, de uma visão mais dentro da questão. Né? Unidade 2, origem divina de Jesus. A rejeição da origem divina de Jesus. O ebionismo. O que é o ebionismo? Os ebionistas, um grupo de judeus convertidos ao cristianismo no início do século II, do segundo século da igreja, rejeitavam a divindade de Jesus porque entendiam que havia apenas uma pessoa divina no céu e por isso Jesus não podia ser Deus. Para eles, Cristo era um homem comum, fruto de uma relação natural entre José e Maria, com dons incomuns adquiridos após o batismo. Eles fizeram com que a igreja incorresse no pecado da idolatria por adorar um homem e não uma divindade. Então, o ebionismo, ele traz esses judeus, né? Esses judeus aí, entre aspas, convertidos ao cristianismo, quando eles vão estudar a pessoa divina de Jesus, eles vão cair dentro do fato do Jesus histórico. Então eles vão desconhecer a divindade de Jesus, que é o que acontecia, né, com os fariseus, né? Questionavam quando Jesus se declarava filho de Deus, e a questão deles era: queres tu tornar Deus? Então a resposta de Jesus era simplesmente: tu disseste, né? Jesus não ficava ali preocupado em mostrar ou falar que era, bater no peito que era, mas isso aí trouxe, essa doutrina dos ebionistas aí trouxe essa questão
de que criou-se uma idolatria, porque a partir do momento que se passa a adorar o Jesus, olhando na perspectiva do Jesus histórico, a gente está incorrendo no ato de idolatria adorando o homem, que na verdade não era, né? O arianismo do século IV, de 310 a.C. Ário, um presbítero da igreja de Alexandria, Cristo não era Deus, mas sim uma criatura de Deus. Colossenses 1, distorção de texto, 1, 14, 15. A expressão primogênito da criação, como o primeiro ser criado por Deus, não era possível Deus conceder sua essência a qualquer outro, sendo uno e indivisível. O Filho, o Logos, só poderia chegar à existência a partir de um ato de criação. Assim, Cristo seria parte da criação, intermediário entre Deus e o homem. Ário negou, assim, a autoexistência e a coexistência e a pré-existência do Filho. Então, essa doutrina de Ário, simplesmente pelo fato de ser o primogênito da criação, aqui na questão de quando a gente pega a questão de primogenitura, é o primeiro, né? Primeiro, primogênito da criação. Qual que foi a questão, qual que foi a questão que Ário não entendeu aqui? É a questão da visão de João. Quando João vai apresentar, né? Lê aí para nós aí, João, texto clássico, né? Primeiro, João capítulo 1. João capítulo 1. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que foi que Ário não entendeu no texto de João? Que no princípio, o Verbo era Deus. Ele não entendeu a questão de no princípio, porque Deus não, tipo assim, quando a gente vê a questão de Deus assim, lá no Gênesis, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. A palavra está ali, gente, princípio. Princípio. Quando ele está falando aqui primogênito da criação, ele está na questão de primeiro. Ele é o primeiro no ato da criação. O primogênito é aquele que toma primazia. Ele que toma primazia. Não é que ele, aqui em questão de ser criado, mas na questão de criar. Na questão de criar. Quando o apóstolo Paulo vai usar a expressão em Colossenses 1, 14, 15, de primogênito da criação, ele não está falando na questão de ele ser criado, mas na questão de ele correr como ser o princípio, o principal, o primeiro a estar como agente na criação através da pessoa de Deus. Verso 3, né? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ário não entendeu essa questão de como Paulo estava apresentando Jesus como primogênito. Não da criação como sendo o primeiro criado, mas como sendo aquele que está criando, né? Porque só em Deus pode caber a palavra, né, criar, que é barato, a gente já viu lá, né? Questão de Ário. Concepção inadequada sobre a divindade de Cristo da história teológica. Apolinário, nestoriano, monofisismo. Nós lemos essa aqui? Não, né? Apolinário. Ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. O que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Então a ideia de Apolinário é que ele tinha apenas corpo, não tinha espírito e nem alma, né? Só que quando a gente vai ver, né, que Jesus ele vai sofrer agonia, minha alma está em fiel de amargura. Então tem essas expressões, são coisas humanas. É aquilo que a gente falou sobre, claro que aqui não é na questão, né? Mas a expressão de sentimento humano, quando a gente atribui a Deus, que ele era uma coisa só.
fica sem sentido, sem nexo aí, a gente não consegue entender como é que o Cristo pode padecer, sofrer, e como é que ele pode, como Deus, apagar o pecado, perdoar o pecado, que era a questão que os fariseus, só Deus pode perdoar pecado. Então essa questão do nestorianismo não conseguiu entender essa ideia, né, do Cristo que perdoa, e do Cristo que é Deus, e do Cristo que é o homem ao mesmo tempo. Monofisismo ou eutiquianismo, ideia de Cristo possuía só uma natureza. Ou ele era, na visão, ou ele era somente um homem. Ele não possuía natureza divina alguma. Ele era apenas uma criatura agraciada pelo Todo-Poderoso para praticar o bem a outras pessoas, na visão deles. Origem da divindade de Jesus, a apologia. A oposição aos ebionistas. Ebionistas, judeus cristãos saídos do judaísmo, mas que praticavam a lei e os costumes judaicos. Não se simpatizavam com judeus ortodoxos e nem gentios. Para os primeiros eram traidores da fé judaica. Para os outros eram preconceituosos. Julgavam que a salvação era exclusiva dos judeus. Rejeitaram as cartas paulinas por aceitarem a controvérsia dos gentios. Por ser monoteístas, negavam a divindade de Cristo. Para os bispos, negar a divindade de Jesus era negar a sua obra salvífica e reconhecê-lo apenas um simples homem. Então, a deficiência dessa visão era isso aí. A oposição ainda aos ebionistas, devido à resistência em aceitar a divindade de Jesus, os ebionistas foram excomungados da igreja e não sobreviveram como grupo por muito tempo. Eles diminuíram gradualmente durante o quarto século até desaparecer totalmente. Resposta de que não era algo sustentável ou coerente, né? A oposição a Ário foi rejeitado por Alexandre, bispo da igreja de Alexandria, que usava de cartas e sermões em suas apologias. Realizou-se o concílio de bispos em Alexandria em 318 d.C., a fim de examinar as oposições deste presbítero que tomar uma decisão sobre a autenticidade desses ensinos ou a falta dela. Esse concílio, que reuniu cerca de 100 bispos e após verificar a teologia ariana, não encontrou base bíblica e condenou os ensinos heréticos de Ário. Então foi contraposto, né? Ário não aceitou a condenação e moveu uma campanha contra o bispo de Alexandria, procurando desmoralizá-lo e provar que sua teologia era correta. Por lograr êxito entre vários presbíteros, fez com que Alexandre escrevesse a todos os bispos para notificá-los acerca da heresia. Vejamos na íntegra o documento que o bispo Alexandre escreveu, segundo o historiador Roger Oslom, de 1999, esse documento. E as novidades que inventaram e publicaram contra as escrituras são as seguintes: Deus nem sempre foi pai, não houve tempo em que Deus não foi pai, o verbo de Deus não existiu sempre, mas se originou de coisas que não existiam. Porque o Deus que existe fez aquele que não existia a partir daquilo que não existia. Portanto, houve tempo quando ele não existia, pois o Filho é uma criatura e uma obra. Ele não é igual ao Pai em essência, não é verdadeiro e natural. E natural logos do Pai. E nem é a sua verdadeira sabedoria, mas ele é uma das coisas feitas e criadas e é chamado de verdadeiro verbo de Deus. E pela sabedoria que existe em Deus, mediante a qual Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele também. Portanto, ele é, por natureza, sujeito a mudanças e variações, assim como o são todas as criaturas racionais. Bispo de Alexandre, século IV. A exegese de Alexandre. Alexandre fez uma detalhada exegese do primeiro capítulo do Evangelho segundo João,
no qual é declarado que o Logos, aquilo que ele estava explicando, o Logos estava com Deus no princípio. E foi o agente de Deus em toda a criação. É isso aqui, ó. A gente estava explicando agora há pouco. Alexandre encerra a carta encíclica com a sua assinatura e a de numerosos presbíteros e diáconos, mencionando que Ario e seus ensinos já tinham sido condenados por um sínodo de 100 bispos. Então caiu por terra a doutrina de Ario. Ainda dá para continuar. O concílio de Nicéia, ainda origem da divindade de Jesus, apologia. O imperador Constantino, ao tomar conhecimento da controvérsia em Alexandria e que podia dividir a igreja, resolveu convocar todos os bispos cristãos de todas as partes do império para o primeiro concílio ecumênico da igreja na cidade de Nicéia. O concílio teve a duração de 2 meses. A questão principal era dirimir a disputa doutrinária e decidir que dogmas ou cristãos deveriam crer e professar. O concílio teve a participação de 318 bispos. Destes, 28 eram bispos arianos. Quando ouviram a heresia ariana, houve um clamor de heresia. Concílio de Nicéia, 325 d.C. A criação do credo foi uma fórmula para combater o arianismo e que servisse para unificar a igreja doutrinariamente. Cremos em um só Deus Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai unigênito, isto é, da substância do Pai, luz de luz, Deus verdadeiro do verdadeiro Deus, gerado não feito substancialmente com o Pai, por quem todas as coisas vieram a existir, tanto nos céus como na terra, que por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu e encarnou, tornou-se humano, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e viverá para julgar vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Então, o credo que foi elaborado naquele período para acabar com essa questão da doutrina de Ario, foi esse feito em 325 concílio de Nicéia. Ario foi o sucessor de Alexandre. Ario foi deposto e condenado como herege. Foi exilado com todos os bispos que o apoiavam. Com o falecimento do bispo Alexandre, Atanásio lhe sucedeu como bispo de Alexandria. Durante 45 anos de bispado, Atanásio lutou contra a heresia ariana. O filho do imperador Constantino, Constâncio, queria acabar de uma vez a controvérsia a respeito da divindade de Cristo. Em Nicéia não se conseguiu. A discórdia passará às questões exegéticas entre duas palavras gregas, homósios e homoiousios. Uma questão exegética. Homoiousios, da mesma substância. Homoiousios, de substância semelhante. Constâncio pensava em substituir o primeiro termo pelo segundo. Para os arianos, substituir o primeiro termo pelo segundo era negar que Jesus fosse Deus da mesma substância do Pai, para afirmar que Jesus era apenas uma criatura semelhante ao Pai. Seria, portanto, a derrota da verdade e a vitória da heresia ariana. Uma questão exegética ainda, Atanásio foi contra o imperador, condenou como heresia e o filho mediante sua revelação entre os homens e que foi atestada como autorrevelação de Deus. Por fim, sua defesa foi aceita pela igreja. Para você ver, a luta que Constantino teve para combater a heresia ariana, o filho agora quer combater o ensinamento do próprio pai. Só que se Atanásio não tomasse parte dessa batalha, a mentira de Ario estaria perdurando aí nos nossos dias. Mas, a questão foi resolvida.
União do divino e do humano em Jesus. Não dá mais. Tá? Então nós vamos parar aqui. Deixa eu ver aqui em qual página anotar aqui para não poder ficar perdido depois. Página de número